Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Eu quero chamar a sua atenção para desde agora essa leitura bíblica, porque tenho por certo que Deus, o Senhor, falará conosco mais uma vez por meio da sua palavra. O texto diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo a Tito, pastor em Creta, uma carta pastoral com propósitos de um pastor como Paulo, apóstolo do Senhor aos gentios, edificando igrejas e nomeando obreiros para tomar conta da obra do Senhor que estava sendo executada pelos obreiros que serviam no ministério juntamente com o apóstolo Paulo. Carta de Paulo a Tito, uma carta de orientação, uma carta pastoral, como todos nós conhecemos. O apóstolo Paulo tem o propósito de ensinar a Tito, para que Tito ensine a igreja que está sob os seus cuidados, de como servir ao Senhor. E é bem claro que nós podemos perceber dentro desse texto, se os irmãos têm este conhecimento e conhecem pela leitura bíblica, que Paulo está ensinando a Tito. E no capítulo de número 2, ele ensina, orienta ao pastor Tito a ensinar os irmãos como viver de acordo com a graça que receberam. Os versículos que lemos, eles são posteriores à orientação de Paulo, a ensinar a Tito como os irmãos deveriam viver de acordo com aquilo que já haviam recebido da parte de Deus. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Paulo não está falando de algo que foi dado por uma pessoa comum. Paulo está falando da própria revelação de Deus e da vontade de Deus que já fora executada na pessoa de Jesus Cristo, através do seu sacrifício e a sua encarnação. O capítulo de número 2 fala sobre esse viver conforme a sã doutrina. E o propósito disso é que os irmãos andem conforme a vontade de Deus, a vontade de Deus segundo a revelação que já receberam. E é bem por isso que no capítulo de número 2 e no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele esboça o texto dizendo, ele conclui o texto dizendo: por que viver desta maneira, os versículos anteriores? Porque se deve andar segundo a graça que recebeu, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que Paulo está apresentando o porquê de vivermos segundo a graça de Deus, para que vivamos conforme a revelação que recebemos. Quando nós ouvimos e quando lemos o texto no versículo número 11, nós vemos que Paulo está falando sobre a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Desde o princípio, o Senhor Deus sempre procurou estar junto com o homem. O Senhor Deus sempre procurou se relacionar com o homem. E aqui não é diferente.
Quando nós olhamos para este texto, o apóstolo Paulo está falando exatamente da manifestação da graça, da vontade de Deus, em que o homem convivesse segundo a sua presença, ou segundo a sua vontade, junto da sua presença. Neste capítulo, a graça de Deus se há manifestado, e quando nós vemos isso, nós observamos que esta graça de Deus, ela se manifestou plenamente em Jesus, mas o propósito divino já é desde o princípio. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós podemos observar que Deus, ele procurava estar junto com o homem, e Deus cria o homem com a obra das suas mãos. Deus forma o homem e o coloca no jardim do Éden, mas no capítulo 3, a Bíblia nos informa que o homem sofre a queda pecaminosa, e mesmo assim nós vemos a vontade de Deus sendo executada na fala do próprio Deus. Capítulo 3, versículo 9 do Gênesis, nós vamos observar que Deus desce ao jardim e Deus procura o homem dizendo: Adão, onde estás? Adão, onde estás tu? Deus sabia plenamente onde estava Adão, mas Deus estava mostrando a sua vontade de comunhão com o homem, a sua vontade de que alguém estivesse novamente junto com ele, e Deus dá a oportunidade de reconciliação através de uma pergunta. Adão sai do jardim por causa da consequência do seu pecado, mas a vontade de Deus permanece a mesma. Deus fala com Abraão, capítulo 12, versículo 1 do Gênesis. Deus justifica Abraão para ter amizade com ele. Abraão assim o é, pai da fé, pai de uma grande nação chamada nação de Deus. Esse povo prevarica contra o Senhor, mas a vontade de Deus permanece a mesma. E qual é, pastor, a vontade de Deus? A vontade de Deus é de se relacionar com o homem, e então Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta, é representada através de pessoas que ele vai usar. Deus então levanta os juízes para conduzir o povo à proximidade com Deus, e o povo desvia. Deus então levanta profetas e adverte o povo para vir ao Senhor, e o povo despreza. Deus levanta sacerdotes para julgar a causa do povo, juízes também, mas o povo não permanece na presença de Deus. O pecado ganha proporção ao ponto que o homem dioturnamente se afasta da presença de Deus. Deus levanta os profetas, maiores, menores, fala com a nação: vinde a mim, diz o Senhor, voltai-vos para mim, está dizendo Deus, mas alguém está com os ouvidos fechados. Chega ao ponto que Deus profere por Isaías no capítulo 59 e versículo 1 e o versículo 2, dizendo o Senhor: eis que os olhos do Senhor, eis que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvir. Eis que a mão do Senhor está estendida, aleluia, mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida, e alguém está distante, e Deus está insistindo. Qual é a vontade de Deus? É de recuperar o homem perdido através da sua graça maravilhosa. Deus continua a sua procura. O homem se distancia, mas Deus está à procura de alguém, e Deus faz isso através da sua manifestação. Levanta os profetas. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido está fechado para que não possa ouvir, mas o pecado causa separação entre vós e o vosso Deus, mas a vontade de Deus permanece a mesma. Deus continua falando pelos profetas, Deus continua falando pela sabedoria. Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz: a suprema sabedoria está clamando às portas, nas encruzilhadas levanta a sua voz. Até quando, honestos, amarei
amareis a necessidade, e vós loucos amareis o escárnio. Vinde a mim, está chamando a voz de Deus, e alguém está com os ouvidos fechados. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que essa vontade de Deus está em um modo mais aparentemente avançado. O seu propósito está cumprindo. Glória seja dado o nome de Jesus. E a Bíblia nos fala então que Deus agora, por amar um homem com um amor infinito, capítulo 3 do livro de João, e no versículo 16, a palavra de Deus está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Observe bem, irmãos, observe bem, ouvinte, você que está aqui hoje pela primeira vez, visitando a feira gastronômica, no momento da palavra, o Senhor está falando ao teu coração: vinde a mim. O amor de Deus é o mesmo, a vontade de Deus é a mesma, permanece eternamente. Louvado é o nome de Jesus. É interessante que nós vemos o texto dizendo que o verbo se fez carne no capítulo 1 de João, e João descreve dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Isso é a vontade de Deus. Qual é, pastor? A vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós estejamos perto, é que nós estejamos próximo, é que nós voltemos para o nosso Senhor, é que alguém volte para a presença de Deus. E então a graça de Deus, ela vai sendo plenamente manifestada em quem? Na pessoa de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a vontade de Deus. Mas quando lemos o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, no versículo de número 11 a seguir, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, aleluia, e isso nos enche o coração de alegria, porque se eu estou aqui é pela graça que já foi revelada. Se você está aí é pela graça que já foi revelada. Se alguém vai vir esta noite é pela graça que já foi revelada, trazendo salvação a todos os homens. Não faz distinção de cor, de raça, de credo ou de status, de posição na sociedade. A graça de Deus alcança quem quer que seja, rico ou mais humilde, alto ou mais baixo. A graça de Deus está disponível para trazer salvação a todos quanto aceitem. Mas interessante também é que Paulo vai dizer que a graça, ela se manifestou, e a sua salvadora continua em execução nesses dias. E o que a graça faz, pastor? Ela nos ensina, ela nos orienta que nós devemos viver segundo a vontade de Deus e a sua manifestação em graça para a salvação da humanidade. Mas esta graça também, ela nos santifica, porque vivendo segundo a vontade de Deus, nós seremos santificados. Então, se alguém quer ser alcançado, é somente pela graça. Se alguém será salvo, é somente pela graça. Se alguém será santificado, é somente pela graça poderosa da pessoa bendita de Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome há dado no qual nós possamos
ser salvos. Somente Jesus tem poder para transformar a nossa vida conforme a sua vontade e executar em nós os benefícios da graça de Deus. Aleluia! Mas essa graça também, ela não só, Paulo está dizendo, ela executa a salvação, como ela nos molda, mas também nos traz esperança. Aleluia! E isto é maravilhosíssimo. Por quê? Porque nós estamos aqui servindo a Deus hoje. É porque fomos alcançados pela graça, salvados pela graça de Deus, libertos pela graça, moldados estamos sendo pelo poder da graça, e seremos salvos pela manifestação de Cristo Jesus em glória, para buscar a sua igreja e nos levar para si como um povo zeloso, seu, especial e de boas obras. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Vivamos, pois, neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando, aleluia, a bem-aventurada esperança e o aparecimento, aleluia, da glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus está hoje disponível para você. É a vontade de Deus que procura o homem perdido. É a vontade de Deus que busca aquele que está desistente. É a vontade de Deus que levanta o caído. Então, se você chegou aqui hoje somente para visitar, eu tenho uma notícia para você. Deus marcou um encontro com você nesta noite pelo favor da sua graça maravilhosa, e quer te alcançar com o seu poder, com a sua bênção, com a salvação, com o renovo, com restauração, com libertação e com a esperança do nome escrito no livro da vida e o arrebatamento da igreja, o qual nós estamos esperando veementemente e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Tudo isto somente pela graça que já foi manifestada para nos salvar e redimir a igreja do Senhor. Portanto, meu amigo, se você está aqui nessa noite ouvindo esta palavra que nos fora concedida a oportunidade para mencioná-la, para falar ao teu coração, Deus, o Senhor, marcou um encontro contigo, e eu quero lhe dizer em nome de Jesus: não saia desta noite, desta feira, sem procurar voltar-se para Deus, porque a graça de Deus te alcança nesta noite com misericórdia. Aleluia. Como que você solta ele? Bendito é o nome de Jesus. Não, sua mãe vai te levar lá, espera aí. Nessa noite eu quero deixar esta palavra ao teu coração, O que ele quer? trazendo a lume pela palavra de Deus o quão importante é esta graça para a nossa vida. Pastor, mas eu estou distanciada, eu estou distanciado. Hoje a graça de Deus te procura para restaurar a sua comunhão mais uma vez. Pastor, mas eu nunca fui um crente. É hoje à noite que a graça de Deus te procura, porque Cristo, o Senhor, já se manifestou, e a sua palavra discerne o seu coração nesta noite e diz aos teus ouvidos o quanto o Senhor está procurando por você, para manifestar em você as ações da graça de Deus, te justificando, te santificando, te purificando e te dando esperança de vida eterna. Corra para Jesus nessa noite e garanta a sua oportunidade em Deus, pela aproximação com a presença do Senhor Jesus Cristo e a sua graça manifestada. Deus em Cristo abençoe. Eu quero agradecer pela oportunidade e entregar a quem de direito
este microfone para a continuidade desse trabalho nesta noite. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia.